Certamente, alguns dos grandes desafios que as instituições enfrentam são uma comunicação não assertiva e um ambiente estressante. Mas como a psicopedagogia pode colaborar para a resolução e melhora deste ambiente organizacional e institucional? Bom, a psicopedagogia dispõe de muitos recursos e aportes teóricos que poderão auxiliar na resolução destes desafios. Quando um psicopedagogo institucional ele é solicitado pela instituição, seja ela uma escola, seja ela uma empresa, uma ONG ou um hospital, o primeiro passo a ser dado é a escuta ativa psicopedagógica. E o que vem a ser isso? É o momento em que o psicopedagogo vai ouvir as queixas dessa instituição, seja conversando com o diretor, com o gestor, com o empresário, com a pessoa responsável. Após essa escuta ativa psicopedagógica da equipe, o psicopedagogo então selecionará ali os recursos estratégicos para fazer a avaliação, seja com a liderança, com os gestores, seja com a equipe, seja com o corpo docente, o corpo discente. As ferramentas são muitas, nós temos desde sociograma, que é um recurso muito interessante e riquíssimo, até estratégias em avaliação socioemocionais, e eu já trouxe para vocês essa ferramenta em um outro vídeo, ou até mesmo a criação, a elaboração de uma avaliação estratégica focada, personalizada para aquela instituição. Bom, feita então a aplicação dessa estratégia, o psicopedagogo colherá esses resultados, os transformará em dados e então serão levantadas algumas hipóteses, a gente segue então com o diagnóstico e, por exemplo, se a gente tem essa grande queixa de que a comunicação não é assertiva, existem muitos ruídos na comunicação dentro dessa instituição e funcionários, colaboradores, professores se sentem muito estressados e oprimidos dentro daquele ambiente. O psicopedagogo, então, ele escolherá recursos para analisar e averiguar estas situações. É claro, no meio desse processo, o psicopedagogo ele poderá trazer ali outras percepções e inclusive descobrir que as questões-chave são outras, de que a comunicação tem sido afetada por outros fatores e que talvez o ambiente tenha se tornado muito estressante por outros fatores. É o psicopedagogo institucional, então, que vai tecendo ali diagnósticos, avaliações, hipóteses e resultados a fim de construir um projeto de resolução psicopedagógica eficaz para aquela instituição. Após feito todo este processo, é então que o psicopedagogo institucional apresentará para a liderança, para o grupo, para a gestão, para a direção, um projeto de resolução psicopedagógica, focando ali em tudo aquilo que foi colhido e transformado em dados que serão apresentados para este grupo. E é muito importante que haja essa clareza, esta honestidade em relação ao levantamento dos dados, para que assim aquela instituição possa ter uma consciência do que de fato está acontecendo.
Um dos grandes problemas em uma comunicação não assertiva são os ruídos, como nós já falamos, e as percepções distorcidas da realidade. Então, quando o psicopedagogo ele trará ali o levantamento dos dados, trará ali o diagnóstico, o resultado desse diagnóstico, nós também iniciaremos ali um processo de tomada de consciência daquela situação. E a partir de então, todo o grupo, toda a instituição estará envolvida e comprometida com a resolução. O psicopedagogo, ele vai facilitar este processo de compreensão do que de fato está acontecendo e também de solução. Ele é um facilitador, não é o psicopedagogo que resolverá sozinho as questões daquela instituição. Então, compartilhar o diagnóstico, falar sobre as impressões e percepções é muito importante, porque dará àquele grupo, àquela instituição, a possibilidade de refletir e de compreender verdadeiramente o que está acontecendo. Após isso, o psicopedagogo trará então o projeto de resolução psicopedagógica, seja para melhorarmos então essa comunicação, a tornando mais assertiva, tornando essa comunicação mais empática, e aí serão apresentadas vivências, experimentações, mais estratégias. Talvez seja importante trabalhar com esta instituição o desenvolvimento de algumas competências socioemocionais. Será feita então ali uma proposta de construção coletiva. O psicopedagogo institucional, ele trabalhará sempre numa perspectiva coletiva. O psicopedagogo institucional trabalhará sempre com o nós. Então não existe um único responsável, não existe um único salvador, o que existe é um coletivo que ganhará ali mais força, mais coesão e agora terá ali uma estratégia, um planejamento a fim de solucionar, a fim de enfrentar de forma muito consciente e preparada aqueles desafios. E aí, é claro, cada situação é uma situação e o psicopedagogo, ele fará ali um projeto de resolução psicopedagógica para cada instituição, para cada situação, trazendo ali, como eu já disse, experimentações, vivências, percepções, fomentando cada vez mais o processo de autoconhecimento, de percepção, de alinhamento entre colaborador, funcionário, liderado e a missão, os valores, a razão de ser daquela instituição. O interessante do trabalho psicopedagógico nas instituições, sejam elas quais forem, é sempre trazer o fortalecimento coletivo, tornar aquela instituição coesa, forte, alinhada, e aí, é claro, a gente vai precisar sim fortalecer essa comunicação, talvez repensar os meios de comunicação, as estratégias que têm sido usadas para a comunicação. Talvez seja necessário trazer sim um entendimento maior e mais exercício de uma comunicação empática, percebendo também que alguns agentes estressantes eles podem ser removidos daquele espaço, mas mais uma vez é importante que toda a instituição ela esteja envolvida neste projeto de resolução psicopedagógica. A área da psicopedagogia ela é riquíssima, ela está sempre em evolução, em muito estudo, em muita pesquisa, e todos os ambientes, todas as pessoas, elas têm muito a ganhar
com este trabalho psicopedagógico. É claro, eu trouxe aqui para vocês uma perspectiva de trabalho para a resolução de dois grandes desafios, mas existem muitos outros e que serão utilizados de acordo com a demanda de cada instituição. O objetivo deste vídeo e da divulgação da psicopedagogia que eu faço aqui é mostrar para vocês as possibilidades reais em psicopedagogia para a resolução, seja dos conflitos, seja dos déficits, sejam dos desafios. O objeto de estudo da psicopedagogia será sempre o processo de aprendizagem e como essa aprendizagem está sendo bloqueada, impedida e o que podemos fazer para que ela possa fluir da melhor forma possível. E quando nós falamos de aprendizagem em psicopedagogia, nós estamos considerando o cognitivo, o social, o psicológico e o emocional. Nós estamos falando de relação humana, nós estamos falando da relação da pessoa com o conhecimento, com a aprendizagem e todos os ambientes que as pessoas ocupam, eles possuem aprendizagem e estas pessoas estão em aprendizagem e exercendo aquilo que aprenderam. Por isso, todos os lugares merecem ter o apoio, a consultoria, a assessoria de um psicopedagogo.